Boa noite, Olá, pessoal. olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso Papo Profissa, eu, meu amigo Vitor e as nossas convidadas de hoje. É uma grande alegria, né, Vitor, compartilhar mais uma vez nessa transmissão aqui do Papo Profissa com um tema hoje super relevante e interessante para a gente, não é isso, Vitor? Sim, cara, a gente já chegou na segunda transmissão, né? Tivemos a de lançamento semana passada. E essa, de forma muito especial, tem pessoas especiais, um tema aí muito relevante para a gente poder discutir, considerando também o texto da pandemia, mas também seguindo esse objetivo do projeto de falar sobre a carreira dessas profissionais e dessas ciências, né, que vamos trazer para cá. E aí, ao longo do nosso programa, vamos ter o lançamento de alguns quadros importantes e que a gente vai contar com a participação das nossas convidadas. Lembrando que nossas transmissões elas ficam gravadas tanto no YouTube quanto no Facebook, no perfil do projeto. E agradecer vocês, né, que compartilharam, visualizaram aí. Tivemos um alcance muito bom. Chegamos aí a mais de 2.000 pessoas, né, que visualizaram e compartilharam as nossas transmissões. Isso é importante porque a gente faz aqui a dinâmica da gravação ao vivo, da transmissão ao vivo, mas o material ele fica tudo disponibilizado lá. Tivemos uns feedbacks, Léo, muito positivos de algumas professoras que utilizaram o nosso material com o intuito de discutir aí com os alunos sobre as soft skills, né, que trabalhamos na aula passada, Sim, e se colocando à disposição também para participar aí das nossas conversas. sim, Vamos chamar o semana nosso convidado? Vamos sim, Vitor. Né, eu acho muito interessante isso que você comentou, que a gente chamando agora as nossas convidadas, lembrar o nosso pessoal, os nossos seguidores, quem está assistindo ou não pôde assistir, que, como você falou, os professores, muita gente está querendo compartilhar o material do Papo Profissa em suas aulas. Como é um projeto acadêmico, né? E a gente está dando essa liberdade de estar fazendo isso. Bom, que tal hoje a gente chamar já a nossa primeira convidada de hoje, né, que Vamos é a lá. professora Paula Pinheiro. Vamos conhecer essa profissional espetacular com uma trajetória que a gente tem muito a aprender com ela hoje, com o nosso tema, né, das ciências da Terra e economia do Brasil. A professora Paula Pinheiro, Vitor, e todo o pessoal que acompanha com a gente, ela é uma engenheira ambiental, né, doutora em biodiversidade e biotecnologia, né, e criadora do programa Terça Ambiental. Olha só que Sim. interessante. Ela vai poder compartilhar dessa experiência com a gente. Paula, boa noite, Paula. Bem-vinda aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Boa noite, Léo. Sejam bem-vindos aqui os nossos ouvintes que já estão nos acompanhando por aqui. Vamos bater esse papo bem profissa. Legal, Sim, professor. vamos lá. Uma satisfação imensa de ter aqui também. Bom, para juntar a esse time, temos uma pessoa também muito especial, é a professora Gracialda Ferreira. A professora Gracialda Ferreira ela é engenheira florestal, doutora em botânica, professora da UFRA, nos cursos de engenharia florestal e agronomia, atua nas áreas de manejo florestal, silvicultura, recuperação de áreas degradadas, e é membro do comitê do Centro de Referência e Manejo de Açaizais Nativos do Marajó, de Portel, e coordenadora do Manejaí. No Marajó, ela atua nas pesquisas relacionadas à ecologia e produção de varzas e na implantação de SAFs como suporte à segurança alimentar. Professora Gracialda, seja muito bem-vinda à nossa sala. Olá, gente, boa noite, Vitor, boa noite, Leonardo, muito obrigada Boa pelo noite, convite. bem-vinda. Para mim é uma honra muito grande dividir esse palco, que esse programa já virou um palco, né? Com a minha conterrânea, bebedora de açaí, lá de Abaetetuba, Paula Pinheiro. É uma honra, olha, vai ser um papo para lá de profissa. Eita! Muito obrigada. Legal, professora. Que alegria de ter aqui também. E temos mais uma convidada, né, Léo? Sim, a gente tem mais uma convidada, que é a professora Wilza, para compor essa mesa que hoje está espetacular, juntamente com a professora Gracialda e com a professora Paula,
que é a professora Wilza Pinto. Ela é engenheira agrônoma, tem 36 anos de experiência profissional, especialização em agricultura integrada na Amazônia, mestrado em ciências agrárias na área de fruticultura e doutorado em ciências agrárias na área socioeconômica. Tem 26 anos, pessoal, que ela atua na Universidade Federal Rural da Amazônia, na parte de extensão universitária, docente do SESUPA por 10 anos na produção de alimentos e segurança alimentar, e atua na produção e organização da produção do segmento de agricultura familiar no campo e na floresta, como também na organização social do segmento. Boa noite, professora Luísa. Bem-vinda conosco. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, levando esse papo, né? Com todo esse tempo aí de experiência, a gente já passou por muitas coisas, mas muitas coisas boas, né? Que nos ensinaram muita coisa. E aí, eu gostaria muito de compartilhar isso. Então, muito obrigada, Vitor, Léo, e obrigada em compartilhar junto com essas duas figuras aí, né? Ícones da UFRA, né? E a gente está aqui para bater esse papo profício. Sim, legal. Professoras, vocês são pesquisadoras, vocês são nossas convidadas especiais. Nós temos uma expectativa muito grande com vocês hoje, porque nós sabemos que nós podemos aprender muito. Eu, Vitor, e todo o Brasil, né, os estudantes e interessados, e também pessoas que podem aprender mais sobre a área. A gente sabe que a importância, né, do agronegócio que existe hoje no Brasil, né, e isso vem sempre cada vez mais crescendo, esse tema do agronegócio, ainda mais no contexto da pandemia. Há uma atuação maior do engenheiro, como vocês veem, né, a atuação da carreira de vocês dentro desse contexto da pandemia. Vou começar já colocando essa pimenta aí, com essa pergunta para vocês. Como que vocês veem a atuação de vocês nesse contexto da pandemia? Tem uma ordem para começar? Não, pode começar, Luísa. Fiquem à vontade. A gente dá a prioridade aí para quem tem mais tempo na carreira. A terceira idade. Então, a gente começa, né, com essa pimenta no tucupi. Adorei, pimenta no tucupi, adorei. Para mim, que eu sou mineirinha aqui, ouvir isso é maravilhoso. Não, o agronegócio é um segmento, né, da produção, da economia, que no Brasil tem uma representação muito grande, forte no mercado, mas ela trabalha com commodities, né? Com a grande produção e com produtos tanto agroalimentares como não alimentares. E são muito utilizados para exportação. Então, eles representam um segmento na balança comercial do Brasil. Lógico que é um segmento onde está um grande volume de terra, um grande volume de capital, e que precisa de muitos recursos para a sua produção. E exige também muitas especializações, muito conhecimento, muitas linhas de conhecimento. Então, a gente sabe que sem alimento uma sociedade não vive, né? E que a primeira coisa numa guerra, por exemplo, quando se quer destruir um país, é destruir o seu setor de produção de alimentos, né? Uhum. Então, numa pandemia, a gente está passando por uma situação muito difícil por conta que não circula, né, mercadoria. E isso diminuiu muito, né, o nosso potencial de exportação. Mas o Brasil, graças a Deus, ainda está conseguindo se manter na linha de frente dessa exportação, porque o Brasil é um dos poucos países que ainda tem muita condição de alimentar o mundo, né? Então, nós continuamos avante nessa proposta de produção e os profissionais da área de agrárias têm muito, muito a contribuir, né? Já contribuíram muito com o agronegócio, continuam contribuindo, a Embrapa contribui muito com o agronegócio brasileiro, em termos de pesquisa, né? A grande produção, como ela é muito mecanizada, ela não exige muito a mão de obra qualificada. Sim. Mas nós temos aí um campo enorme, o pessoal da agronomia, nos outros elos da cadeia de produção, né? Nos elos de insumo, nos elos
do maquinário, elos da análise, né, de ambientes. Então, assim, você tem um leque muito grande de oportunidades para o pessoal da agronomia nesse setor, né, nesse segmento da agropecuária. Ele é muito exigente em investimentos, mas também muito exigente em serviços. Então, é uma oportunidade enorme aí, que tenha um leque muito grande, né? Precisa se especializar para trabalhar em setores especializados, e nós estamos trabalhando com esse foco. Legal, legal, Wilson. É bom você trazer essa referência para a gente. A gente deu uma estudada, né, na nossa área de formação, então a gente deu uma estudada assim, alguns dados, e isso é muito forte, né, porque mesmo com a pandemia, o Brasil continuou a ter um índice de produção muito grande, né? E aí algumas referências recentes que a gente traz é que o Brasil, a parte da produção alimentícia do Brasil, ela que vai ser um motor de recuperação pós-pandemia aí da nossa economia, né? Então é um dado muito isso, forte, né? Legal, né? Então, e aí, professora Paula? Vamos lá. Professora Paula e professora Gracialda. Como vocês enxergam a atuação das áreas de vocês nesse segmento, desse processo? Tem a ver com o que a Luísa falou? Não tem a ver? Olha, a gente fica aí as duas numa estica e puxa quem leva primeiro o pedaço do jabá, mas eu vou falar aqui. Bom, tudo que a Wilza falou, né? Exatamente, eu concordo com ela. A gente sabe da evolução e que o Brasil hoje já ocupa uma posição muito grande, né, principalmente na produção de alimento a partir do agronegócio, e isso tem sido um ponto, né, muito importante, inclusive esse ponto tem feito o Brasil voltar os olhos dele para ampliar, né, o uso das áreas, para implantar mais áreas produtivas, né, voltadas para aumentar essa produção aí do agronegócio. Só que tem alguns outros problemas, né? Eu sou da floresta, eu venho da floresta, eu nasci na floresta e eu quero a floresta em pé. E a gente tem visto esse avanço para cima da Amazônia. E a gente sabe que no Brasil todo hoje, a quantidade de áreas que podem ser utilizadas, que já estão abertas, que podem ser utilizadas para o agronegócio, para ele ampliar esse leque dele de produção, ainda tem muita coisa. Então, eu acho que, apesar de nós estarmos dentro de um evento, né, um evento natural, que é a pandemia, muito importante, né, e que traz muitas preocupações, principalmente com relação ao alimento, como a Wilza bem colocou, é como se fosse uma guerra, né, uma guerra biológica. Então, todo mundo está querendo garantir o seu alimento, e nós vimos isso na correria da pandemia, as pessoas esvaziando as prateleiras do supermercado. Então, o alimento, ele é um item muito importante. E lógico que nós precisamos discutir isso dentro de um contexto de políticas públicas, dentro de um contexto nacional, porque ninguém quer passar fome, né? Apesar de que a gente tem muita gente que passa fome, mesmo diante desse quadro aí que existe. Então, o alimento, ele é a base, né, de garantia aí da sobrevivência do homem, mas a gente precisa investir em tecnologias, né? Nós precisamos ter tecnologias e a gente precisa produzir para nós também, né? Não só para exportação, como a Wilza bem colocou. Hoje o agronegócio, ele é a maior parte para exportação. Então a gente só produz, nós só ficamos aqui com os impactos que a minha amiga aí de cima vai falar muito bem sobre isso, né? Então são muitos impactos gerados, a gente fica com ele, a gente paga esse preço e a gente acaba não aproveitando tanto. Então, a gente precisa pensar no agronegócio numa forma que o alimento ele seja distribuído também de forma equitativa, né? Que a gente tenha uma igualdade, que as pessoas, que as comunidades, as populações tenham a segurança alimentar, que é muito importante na manutenção da sobrevivência humana. Legal, professora Graciela, da sua fala. Daqui a pouco a gente vai chegar a esse ponto, né, de entender o porquê que há esse potencial todo
e o porquê que o Brasil ainda é visto como um país de grande desperdício, né? Que contradição a gente tem aí no meio, né? Em meio a tantas outras. Exatamente. Uhum. Professora Paula, Exatamente. pegue o gancho da professora Graciela. A preocupação com as questões ambientais, né, o grande avanço nas questões ambientais, a legislação ambiental, a preocupação, a gestão ambiental, tudo muito surgiu por conta da questão da segurança alimentar, né? Estávamos crescendo exponencialmente e a alimentação não estava suficiente, não iria dar suficiente para que todo mundo pudesse se alimentar. Então, aí começou a surgir a preocupação em que este meio ambiente tinha que ser cuidado para garantir a alimentação de todo este povo. Então, de onde é que vem esse alimento? É da natureza, é do meio ambiente. Então, nós precisamos entender que cuidar do meio ambiente significa cuidar também do ser humano, da gente. O meio ambiente, o homem também faz parte do meio ambiente. E ele, quando faz esse uso irracional o tempo inteiro, de áreas, cada vez mais áreas, sem usar, como diz a minha colega, tecnologia, ele está cada vez mais impactando a água, o solo, e aí eu tenho uma quantidade um enfraquecimento desse solo para que ele gere mais e mais alimentos. Então, há uma preocupação gigantesca com o uso de agrotóxicos no agronegócio, né, por conta da produção alimentar. Há uma preocupação gigantesca da poluição hídrica, que a gente, principalmente aqui na Amazônia, nós temos um índice pluviométrico muito grande, e aí esse solo é lixiviado e vai automaticamente caindo no próximo rio, no próximo igarapé, e aí a gente acaba impactando também tanto o solo quanto o meio hídrico, né? Precisamos, sim, de alimentos. Verificamos que agora, na pandemia, a única coisa que não fechou foi o supermercado e a batedeira do açaí. Então, a gente precisa cuidar de quem nos alimenta, que é a natureza. Legal, professora. Muito bom. Acho que vai servir assim de embalo aí para algumas falas. Eu queria aproveitar da boa noite. Oi, professora. Eu só queria complementar a fala da minha amiga aí, que nós não somos, eu particularmente, né, não vou falar por elas, que eu não sei se alguma delas eu não sou contra o agronegócio, né? Eu sou contra a forma como ele é colocado, como ele está sendo realizado hoje. Né? Então, como a Paula falou, a gente pode usar, nós podemos produzir, nós temos muita área para produzir na nossa região, e a gente precisa investir em tecnologias limpas, né? Porque já pensou a gente produzir e ainda gerar outros problemas ambientais, de saúde, problemas sanitários, trazendo novas pandemias e outros males, né? Então, a proposta não é essa, né? Não é que a gente quer e deve, né? Porque nós também somos a favor do crescimento econômico. Com certeza. Nós somos a favor do crescimento, do desenvolvimento sustentável. E os três consigam caminhar no mesmo caminho. Crescimento econômico baseado no desenvolvimento sustentável, isso mesmo. É legal essa fala de vocês, porque eu tenho a formação em administração e eu tenho uma habilitação no meu curso que é na área de gestão ambiental. Isso foi em 2000, 2004. E essa habilitação em gestão ambiental, na época, era vista assim como um grande potencial de mercado de trabalho. Inclusive, vendiam muito para a gente, para ficar dentro da faculdade, a questão do que a gente ia ganhar daqui a uns 10 anos, né? Até hoje eu estou esperando esse valor, nunca chegou, mas foi uma promessa, me convenceu na época. Mas tinha uma outra habilitação que era na área de agronegócio, né, que aí também era muito bem visto naquela época, e a gente acaba que essas vertentes todas elas foram sendo distorcidas, né, com o tempo, porque quando se coloca a primazia de algo, né, a primazia de alimento, a primazia de desenvolvimento, sem pensar no desenvolvimento sustentável, na floresta ou nas comunidades, a gente paga um preço muito alto. Né? Então, isso é... Sim. E aí, naquela época, a faculdade ela tinha uma vertente e eu ficava olhando e falei, mas eu não acredito nisso e tal. Era muito contraditório para mim. E aí eu queria aproveitar, a gente já tem algumas pessoas aqui, né, dar boa noite aqui para a Emilene, para a Richelle, para o Anderson, que estão acompanhando aqui a nossa transmissão, a Nancy, a Tânia, e o que vocês tiverem também de curiosidade, dilemas, questionamentos para os nossos colegas, fiquem à vontade, compartilhem aqui com a gente, que a gente vai socializar aqui com todo mundo. Bom, eu queria aproveitar esse gancho da minha fala para trazer também, né, porque
vocês, quando a gente lê o currículo de vocês, cada um de vocês seguiu uma trajetória profissional muito grande, né? Eu acompanho o trabalho de vocês dentro da UFRA, sou o maior fã do que vocês fazem, mas a gente quer muito dentro do programa também resgatar um pouco aí os pepinos que vocês passaram ao longo desses anos, né, dessa trajetória toda. Então tem um quadro muito especial dentro do projeto que a gente chama Meu Primeiro Emprego, e o quadro ele traz essa perspectiva, né, para os alunos, para quem estiver vendo, sobre todos os desafios que nós tivemos. Então vou rodar aqui a vinheta e aí a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá, vou aproveitar agora o Vitor falando, né, do quadro Meu Primeiro Emprego, professoras. Né, professora Paula, Gracialda, professora Ilza. Vocês são pesquisadoras, professoras renomadas, né, reconhecidas na carreira de vocês. E tem muita gente que vai acompanhando o nosso programa que está lá no início de carreira e fico pensando assim, poxa, como é que eu faço para chegar até aí? E não tem, às vezes, ideia como é que foi essa trajetória, né? Como o Vitor foi comentando aí, essa trajetória, desde lá o primeiro emprego. A gente gostaria de saber o seguinte, como é que vocês sonharam com o que vocês estão fazendo hoje? Fazer o que vocês estão fazendo hoje? Sempre foi muito claro isso, né? E como é que foi da questão da área profissional para a área acadêmica? Como é que foi essa trajetória para vocês? Vocês vão compartilhar agora um pouquinho com a gente sobre isso? Tu tens uma hora para mim? Tu tens uma hora para me contar para ti como foi? Eu sou fruto do êxodo rural. Eu sou ribeirinha, cabocla, nascida na margem do Igarapé, Arapiranga de Beja, lá em Abaetetuba. E chegar até aqui hoje, para mim, é motivo de muito orgulho. Tudo que eu passei, todos os espinhos que eu pisei, todas as pedras que eu levei, todas as fomes que eu passei, tudo para mim é motivo de orgulho. Cada dor que eu senti, cada noite com fome, cada dia andando a Belém toda para chegar na universidade, tudo para mim é motivo de orgulho. Então, foi muito importante. E eu virei essa chave aí em 1992, quando eu resolvi sair de Abaetetuba e vim para Belém com a cara e com a coragem, né? Uhum. E em 96 eu entrei num curso de graduação de uma profissão que eu não conhecia, engenharia florestal, eu nunca tinha ouvido falar. Meu sonho era ser contadora por causa da minha tia Nancy, que ela era técnica em contabilidade, então eu tinha um orgulho muito grande dela, então eu queria seguir a mesma profissão que ela, mas então eu não conhecia a engenharia florestal. E eu conheci, e na verdade a engenharia que me encontrou, né? Eu acabei me formando no ano de 2000, e esse ano eu estou comemorando bodas de porcelana, muito obrigada, né? 20 anos de formada, e ao longo desses 20 anos o caminho não foi fácil. Saí da universidade com um diploma na mão, mas não foi nada fácil, não, né? E acredito que não é fácil para muita gente, não é muito fácil para ninguém, né? Então, eu tive que continuar o caminho, percorrendo ele, cheio de pedras ainda, né? Mas com muitas flores perfumadas na beirada aí, jogando suas pétalas e seus perfumes. E eu fui chegando até hoje, cheguei até aqui, à base de muito açaí, muito peixe frito. Eu estou aqui firme e forte para continuar e dizer para todo mundo que o que vale a pena da gente chegar é exatamente isso tudo que a gente passa. Se a gente tiver um caminho muito lisinho, muito perfeitinho, não tem valor, não tem o valor que a gente dá quando a gente chega. E cada dia, né, que a gente vive é um dia diferente, é um dia de luta e é um dia de guerra, mas também é um dia de vitória, e isso é o mais importante. Verdade. História linda, professor. Muito legal. Vamos lá, professora Paula. Segura o bastão dessa emoção aí. Olha, eu estou fazendo uma retrospectiva aqui, que o negócio não é fácil para falar de... Engasga um pouquinho.
Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo, e é interessante mesmo, eu conto muito isso para nossos alunos, para eles entenderem. Eu dou aula para introdução à engenharia ambiental, são recebos calouros na universidade. Sim. Então, contar um pouquinho do que a gente viveu, para que eles consigam também ganhar essa força e dizer, bom, a professora é doutora agora, eu também vou conseguir ser. Então, o objetivo de falar não é para se vangloriar, mas é sim para dizer que a gente pode ser exemplo, sim, né, Ricelli? E aí a gente precisa, sim, mostrar que como viemos e como chegamos, como estamos. Eu vim também de Abaetetuba, né, exatamente quando a Gracielda estava saindo da universidade, eu estava passando no vestibular, né, eu estava, em 2000 eu prestei o vestibular, o ano de 2000 para mim foi um ano crucial, assim, na minha vida, que eu tive que terminar o ensino médio, trabalhar de manhã, sair 5 da manhã para ir para a porta do mercado de carne de peixe, vender saco plástico, para estudar de manhã e à tarde, e trabalhar de manhã, estudar à tarde e à noite para um cursinho. Então, esse trabalho de manhã ajudava a pagar o cursinho da noite, porque como é que eu ia passar em Direito, em Engenharia Ambiental, estudando na escola pública lá em Abaetetuba? Não caberia, né? E aí a gente foi para um cursinho, tivemos que trabalhar pela parte da manhã, estudar o ensino médio no último ano à tarde e pagar um cursinho para a noite, para conseguir passar no tão temido vestibular naquele tempo. E aí, em 2001, eu vim embora para Belém, e de lá para cá não voltei, né, para Abaetetuba. Só vou passear e ver a mamãe, e ver a família, mas fiquei aqui. Daqui eu comecei no estágio, né, do estágio eu terminei o meu estágio e fiquei empregada. Foi no sistema de proteção da Amazônia, onde eu iniciei estagiando, sem experiência nenhuma, mas com a garra e a força de vontade, eu consegui aprender tudo que eu consegui, e terminando o estágio, eu consegui ficar com a minha primeira carteira assinada como profissional, em seguida do meu estágio. Então, essa é uma coisa muito interessante, porque quando você faz o seu estágio direitinho, e tem essa brecha e essa vaga, você fica. Uhum. Então, agarre a oportunidade de um estágio, porque, às vezes, em muitos casos, o melhor estagiário ou pessoa que está levando a sério, consegue se destacar, ele fica como carteira assinada no trabalho. E aí, em seguida, eu fui também para outros cantos, passei em concurso público, o terceiro concurso público é esse da UFRA que eu passei, e chegar como professora não foi assim, eu estou lá em Abaeté, eu quero ser professora da universidade. Não era esse o sonho. O sonho sempre foi sair de Abaeté e ser alguma coisa na vida. O que a gente conseguisse ser na vida tinha que ser, mas não podia ficar só naquela situação que estávamos, né? Então, eu sou a primeira da família a ter nível superior. Então, essa história traz com que todos os outros meus irmãos também tenham conseguido fazer e ter terminado. Então, essas coisas inspiram também a própria família, né? Muda também a própria família, a nossa realidade. E aí, já agora, recentemente, com bastante experiência de campo de trabalho e tudo, eu resolvi enveredar para a questão acadêmica, no mestrado, no doutorado, e passar a dar aula, porque eu achei que tudo que eu sabia não podia só ficar comigo, eu tinha que passar o meu conhecimento e a minha experiência para outros. E eu me acho, assim, na profissão, a melhor profissão que eu poderia escolher. Eu digo que o meu palco, meu principal palco é a sala de aula, é onde eu gosto de estar, é onde eu gosto de atuar. Que delícia, professora Paula. Que bom, né? Aí, agora, depois da Gracialda e a professora Paula, que nós percebemos que se emocionaram em contar um pouco da trajetória de vocês, vamos à professora Ilza agora compartilhar um pouco dessa experiência da trajetória profissional. Então, agora eu fiquei até calada aqui, né? Eu sou da área urbana, né? Eu sou urbana, nasci em Belém, me criei em Belém e me formei em Belém. Sou filha de trabalhador, operário, e a nossa trajetória familiar sempre foi vai estudar, vai estudar. Esse é o caminho. E nós conseguimos chegar, né, nesse patamar de cursar uma universidade. Eu me formei em 83, dezembro de 83. E eu não tinha nem nascido, só para registrar. Fevereiro de 84 eu já estava em Rondônia. Então, meu pai disse, eu vou comprar a tua passagem de volta. Eu disse, não, compre só de ida. Quando eu vier agora, eu pago a minha. E assim,
fui para Rondônia, numa época muito difícil ainda. A Rondônia tinha acabado de virar estado, né? Era um território que tinha acabado de virar estado, então as dificuldades eram muito grandes. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha o Google, né, para a gente pesquisar, não tinha nada disso. Então, para mim, foi uma ótima escola, onde eu me formei, na realidade. E meu primeiro trabalho foi no Sebrae. Olha que maravilha, né? Foi uma experiência fantástica, porque eu comecei a trabalhar direto com os produtores, num programa de agroindústria com os produtores de Rondônia, que eu andava quilômetros e quilômetros nas estradas de chão, em Toyota, né, na floresta em Rondônia, vendo madeireiros, vendo, né, aquela briga, malária, né, que dava nas canelas. Mas eu sobrevivi. Vivi 3 anos em Rondônia como engenheira agrônoma, e depois eu disse, aqui não tem mais nada para mim, eu vou me embora. E aí decidi vir embora, voltar para Belém, e daqui eu acabei indo para o Maranhão. Fui trabalhar no Maranhão, passei mais uma época, e aí surgiu um concurso na UFRA, eu digo, eu vou voltar para Belém pela UFRA agora, que na época era FICAP ainda, né? Faculdade de Ciências Agrárias, foi onde eu me formei também, foi onde eu estudei. Então, eu voltei em 94, né? Voltei para a UFRA, para a FICAP, já como engenheira agrônoma, profissional. E comecei a trabalhar com os agricultores, principalmente a agricultura familiar. E foi onde eu criei a minha expertise na agricultura familiar. Né? Apesar de ter trabalhado no Sebrae, mas lá em Rondônia a gente trabalhava muito com a pequena e média agricultores. Então, a minha trajetória de vida profissional, não passei por todas essas pedrarias que a Gracielda passou, né? Graças a Deus, mas a experiência profissional que eu tive, assim, e tenho até hoje, né? Porque a gente nunca está pronto, o profissional ele está sempre em aprendizado. Verdade. Né? E aí, então, me trouxe a liberdade de estar dentro de uma universidade e comecei a fazer a minha qualificação. Então, eu fiz especialização, mestrado e doutorado, já como servidora da universidade. E aí comecei a trabalhar com os projetos de extensão universitária e estou até hoje. Que então, lindo! Eu tenho 26 anos de extensão universitária, trabalhei 10 anos na fazenda da universidade, né? 10 anos como engenheira agrônoma na fazenda, escola, e estou hoje no campus Belém. Hoje, né, a gente já quase chegando à aposentadoria, não aposentei ainda porque Bolsonaro não deixou, mas eu estou chegando já à aposentadoria e muito satisfeita com o que eu já vivi e já fiz, mas gostaria de fazer muito mais, porque aí eu digo, eu vou aposentar e não vou ver a agricultura familiar do jeito que eu sempre sonhei, de ser um segmento extremamente importante para a nossa segurança alimentar, né? É um segmento muitíssimo importante, é ele que abastece as nossas casas todos os dias para se alimentar, e a gente precisa muito cuidar desse segmento, porque se o produtor rural fizer greve, ninguém come, né? Então, eu sou muito satisfeita com esse trabalho, é um segmento que precisa muito do nosso apoio ainda, né, da nossa assessoria, e esse é o meu trabalho. Eu trabalho muito dando assessoria a esses grupos, tanto na produção do alimento, na organização da produção, quanto na organização social desse segmento, que eu vejo que é o principal elemento para que ele consiga deslanchar enquanto produtor, se capitalizar e viver melhor com a sua família, sem precisar fazer isso que Gracialda e Paula fizeram, né? Ter que sair do seu local, ter que abandonar tudo para poder fazer uma graduação. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar o rural, a produção, os produtores e dar a eles condições para que permaneçam no seu local de vida, né, e se reproduzir ali. Então, esse é o nosso papel, eu espero continuar isso depois de aposentada na UFRA. Já estou entrando em outros organismos, para que, quando eu sair da UFRA, eu tenha um local onde eu possa ajudar e contribuir mais. Legal, professora.
Vitão, fica aqui assim ouvindo essas histórias, né? E todas as histórias mexem muito com a gente, porque tanto a professora Paula, a Gracialda, a Wilson, mostra assim, uma determinação muito forte, né, nessa identidade com a carreira, não é verdade? Naquilo que foi desenvolvendo, que foi acontecendo durante a vida profissional e acabou o tempo todo se entregando, e por isso aí a gente vê essa referência de sucesso nisso que vocês fazem, né? Porque isso que é o sucesso. Léo, isso é importante a gente ouvir, professora, porque acaba que isso gera uma identificação muito grande, né? Às vezes a gente olha muito o título, né? A gente tem muito orgulho de ter 3 doutoras aqui, mas a trajetória que é importante da gente poder olhar aqui também, né? E isso vocês trazem elementos também, porque o objetivo do projeto ele envolve trazer essas discussões, essas reflexões, quando a gente pondera, por exemplo, a questão de gênero dentro da carreira, né? Então, há desafios aí que eles ficam por debaixo dos panos, por vocês serem mulheres amazônicas e estarem à frente aí de espaços importantíssimos hoje para a nossa economia, né? E isso gera a gente está tendo uns comentários aqui, por exemplo, a Tânia, né, ela está falando, né, o quanto que as histórias de vocês inspiram, né, para que ela não desista, né, de alcançar o que ela quer, né? Isso é muito, muito legal a gente ter dentro do projeto essa referência. E o Pedro, ele traz uma reflexão que é importante para a gente, da gente associar, né, nossos sonhos com disciplina, né? Então, acaba que, dependendo dos espaços, né, que vocês estiveram, é uma premissa muito importante aí profissionalmente, né, para todo mundo. Agradecer aí as contribuições. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema, né? Vamos lá, né, Vitor? Temos aqui uma pergunta cabulosa para vocês. 3 perguntas, na verdade, cabulosas para vocês. Vamos lá, vamos contextualizar para chegar até essa pergunta, Vitor? Porque vocês falaram aí, né, para colocar essa pimenta aí nesse açaí, né? Eu vou falar daqui o seguinte, ó. Para colocar... na acarajé. Todo fala que é no acarajé. Porque tem um integrante aí com a gente da Bahia que fala pimenta na acarajé. Eu falei assim, ó, vou colocar uma goiabada nesse queijo, para deixar ainda mais gostosa ainda, que é o seguinte, olha, nós ficamos o tempo todo com algumas indagações, principalmente a nós que não somos da área, para compreender algumas complexidades referente ao tema, que é o seguinte, olha, o agronegócio, né, é uma das grandes valias que o Brasil tem, né, e vocês começaram no início falando sobre isso, né, uma das potências econômicas do nosso Brasil, né, simplesmente 30% do nosso PIB, do nosso produto interno bruto, vem desse agronegócio. E ainda assim, no mundo, 821 milhões de pessoas passam fome, ou seja, 1 em cada 9 pessoas passam fome. Eu lembro que foi uma professora, não sei se foi a professora Elza Pinto, falou que o que é produzido no Brasil poderia matar a fome do mundo, praticamente, né? Onde vocês falaram isso. Então, mediante a isso, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para cada uma de vocês. E eu vou direcionar, né? Nós vamos direcionar, que é o seguinte, professora Ilza, como se explica isso? Diante de uma potência que é o agronegócio, né? Diante de uma potência que é esse setor, como que se explica que ainda tem pessoas passando fome? Depois ainda tem uma pergunta para a professora Paula e para a professora Gracialda. Eu tenho quantos minutos? 1 hora? Porque esse é um tema extremamente complexo. Extremamente complexo. A fome. A falta de segurança alimentar, né? Que até hoje o conceito de segurança alimentar está em construção, para você ter uma ideia da complexidade disso. Mas o que causa a fome é a má distribuição de riqueza. Isso já está comprovado. Então, quando você tem no país um pequeno grupo de pessoas que detém a maior quantidade de terra de um país para produzir, você vê aí a nossa situação no Brasil de uma reforma agrária que nunca acontece. Muita gente que não tem onde produzir seu alimento e também não tem renda para comprar o alimento. Então, o problema não é falta de alimento, não é.
Alimento tem. O Brasil, por exemplo, ele tem 7 milhões de pessoas que passam fome. Hoje deve ter aumentado isso por conta do desemprego. Mas desperdiça 23 milhões de toneladas de alimento que não chega na mão dessas pessoas. Por quê? Porque elas não têm dinheiro para comprar. Então, o que apodrece na banca, o que apodrece no centro de abastecimento, vai para o lixo. Porque as pessoas não conseguem chegar lá para comprar. Então, o problema da fome no mundo, uma das causas é a falta de acesso ao alimento. Por quê? Porque ele está em locais com dificuldade de produzir, aí vem toda uma questão de clima, uma questão de má de uso da terra. Nós temos, no mundo, o mundo já perdeu em torno de 50% a 70% do carbono do solo. Por mau uso do solo. E tudo praticamente é carbono, não é? Então, para produzir hoje, precisa investir muito mais. Nós temos grandes áreas com erosão, que não tem capacidade de produção, por mau uso do solo. Nós temos grandes áreas de investimentos de infraestrutura, estradas de ferro. Essas áreas não são produtivas. Então, muita gente fica sem a terra para produzir. Não há uma reforma agrária, né, que distribua terra para que as pessoas que tenham pouco dinheiro, mas se tiver a terra, ela produz para comer. Entendeu? Se o ribeirinho tivesse um açaí aqui na nossa região, ele passaria fome, porque ele não teria condições de produzir em solos encharcados, porque exigiria uma tecnologia com alto investimento. Entendeu? Então, amém que ele tem um açaí. Houve uma época que queriam acabar com o açaí explorando o palmito. E isso tinha que derrubar os açaizeiros. Quando eles perceberam que eles estavam ficando com fome, aí eles foram entender que não poderia derrubar o açaí. Para você entender como é essa complexidade da questão do acesso ao alimento, né? Então, o pior, ou o maior elemento, ou a maior variável nesse contexto todo, é a má distribuição de riqueza. Entendeu? Por exemplo, o Brasil exporta muita soja, mas essa soja vai para onde? Para a produção de ração. Não é para alimentação humana. É para a produção de ração para cachorro, para bovino. Toda família hoje tem um cachorro. Está concorrendo com a alimentação dos humanos. Estou passado, tá? São informações que eu não tinha. Eu te perguntei se eu tinha 1 hora para te falar sobre isso. Então, uma pergunta assim. Não, assim, se nós temos 26 milhões de toneladas de alimento e temos 7 milhões de brasileiros passando fome, se ele comer 2 quilos de alimento desse que está sendo desperdiçado, ele só vai consumir 14 milhões de toneladas. Por que ele não está consumindo? Porque ele não tem recurso para ter acesso ao alimento. Aí ele vai para onde? Para aqueles bancos onde serve a sopa, onde ele recebe uma cesta, né, de alimento. Isso tudo é má distribuição de riqueza. A terra que não se distribui bem, né? A renda que não se distribui, o elemento que é desempregado, como ele vai comprar alimento, né? Além de tudo, o alimento hoje é commodity. Ele é negociado nas bolsas de valores, né? Então, esse alimento ele fica muito caro. Imagina quem consome proteína animal importada do Brasil. Boi, quem consome ave, que vai para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos. Imagina comprar 1 quilo de carne na Europa, importada do Brasil. Quem tem acesso? Então, o problema, Leonardo, não está na falta de alimento. Sim. O mundo todo tem muito alimento, muito. Agora, lógico que tem algumas regiões, você sabe que o sertão brasileiro, sem água, também ninguém se produz, né? Mas se o que se produz no Brasil fosse bem distribuído no país, ninguém passaria fome, né? Essas questões, elas iam ser equacionadas, com certeza. Eu não posso me alongar muito, porque senão não vou dar tempo para os outros falar. Professora, que aprendizado, viu?
você trazendo hoje. Aí você traz dilemas para a gente, que eu vou aproveitar e fazer perguntas aqui para a professora Paula. Obrigado, professora Ilza, que é o seguinte. Professora Paula, como que você acha que os engenheiros podem contribuir na solução para atuar nesse sentido, né, dentro dessa complexidade? Então, a engenharia, o termo engenharia significa resolução de problema. Então, coloca na mão do engenheiro um problema e ele tem que resolver. Essa é a finalidade de ser engenheiro. O agrônomo... Então, mais ou menos, né? Então, a engenharia, ela tem esse princípio, né, de ajudar com tecnologia, com conhecimento, com informação, para que a gente consiga vencer esses obstáculos que são má distribuição de renda, má distribuição alimentar, como minha colega falou, que são ainda a forma rudimentar de utilizar, por exemplo, ainda usamos muita queima para preparação de solo, e a gente sabe que essa é uma forma rudimentar ainda, que acaba sem controle, acontecendo desmatamentos descontrolados. A gente acabou de acompanhar aqui no que aconteceu no Pantanal agora recentemente, o que acontece na Amazônia anualmente. Então, é exatamente ainda a forma e práticas rudimentares de serem trabalhadas no solo para plantação, principalmente. Para colocar o gado também, né? Então, essa questão de ainda não termos tanto engenheiros no campo, ainda é falta de mais formação, dos nossos egressos quererem ir para o campo, né? Nós temos um povo que faz engenharia agronomia, floresta, mas quer ficar na cidade, quer trabalhar dentro do shopping. Então, tem ainda esse problema, né? Nós somos, na UFRA, basicamente, extensão rural. Nós somos quem vai para o campo, quem vai dar apoio ao campo para que a coisa aconteça. Eu lembro aqui, o professor Wilson tem um trabalho gigantesco na universidade, trazendo aquela feira, né, de agricultura familiar, da reforma agrária. Então, eu penso, quem vai tocar depois da professora Ilza se aposentar? O projeto vai acabar? Porque eu não sei quem é que está tocando o projeto da horta lá na UFRA. O professor Guzmão se aposentou. Então, é uma preocupação da gente colocar os nossos alunos em novos profissionais, cuidando disso. A engenharia para a resolução de problemas pequenos, como este. Quem vai tocar tal coisa quando um sair? Né? Eu sempre digo que a gente não é eterno em lugar nenhum. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso ser presidente da República. Olha aí. E aí? Não se sabe. Ai, tomara. Ser reitora, né? Bom, vou aproveitar. Obrigado, professora Paula. Vou perguntar à professora Gracialda, né, o que você acha, como que pode ser trabalhado na formação desse estudante, né, com foco, é claro, na área da agricultura, do agronegócio, da área florestal, da agronomia, essa sensibilidade a compreender esses contextos que são problemas sociais, para que dentro, quando ele estiver lá no mercado, ele pense de maneira social, sensivelmente de uma forma social, né? Não somente na lucratividade, mas na atuação de um problema social. Como trabalhar isso? Léo, já estou até íntima de ti, ó. Já estamos quase uma hora. Gente, mas aí que eu adoro mais ainda. Eu quero responder, eu quero fazer uma fala em cima dessa tua colocação, e aí, buscando lá o que a Wilza falou e o que a Paula complementou, em cima do que vocês colocaram aí no início, quando vocês disseram que 1 em cada 9 pessoas passa fome, né? Eu vou chegar lá na resposta do que tu me perguntou, tá? Segundo o levantamento do IBGE, o último levantamento do IBGE de 2018, né? A cada 19 segundos nasce uma pessoa no Brasil, né? Ou seja, a cada hora nasce em torno de 190 pessoas no Brasil. Se 1 em cada 9 pessoas estão passando fome, 21 pessoas dessas já estão designadas aí, né, para fome, né?
E em cima disso que a Wilson acabou de colocar, né? Não falta alimento. A gente tem muito alimento, né? A gente tem histórias aí incríveis para contar, que aí a gente não tem tempo agora aqui para falar isso, né? E um dos principais pontos para resolver esse problema, né, vem exatamente da engenharia, também vem das academias. A gente tem ainda alguma deficiência na academia, que a gente precisa, algumas lacunas que a gente precisa suprir, né? A primeira coisa eu vou contar uma historinha rapidinho, né? Quando eu era criança, e era época de eleição, como é agora, os candidatos chegavam lá na rua de casa, a gente estava sentado na frente de casa, e eles diziam: nós votem em mim, que nós vamos trazer o desenvolvimento. E eu ficava lá feliz da vida, eu vou desenvolver, meu Deus do céu, né? Vamos ficar esperando, a gente vai votar, mamãe vota, papai vota, que a gente quer desenvolvimento. Porque naquela época, como criança, eu acreditava que essas pessoas de má fé traziam o desenvolvimento, né? E quando eu cresci, eu aprendi que desenvolvimento não se leva, né? Não se dá, não se fornece. Desenvolvimento é meu, né? Eu desenvolvo a partir do conhecimento que eu adquiro. Na verdade, a partir das informações que eu recebo, eu construo o meu conhecimento, que eu também não dou para ninguém, eu não posso passar o meu conhecimento para ninguém. Eu posso levar para as pessoas as mesmas informações e ela construir o conhecimento dela, e esse conhecimento ele pode ser igual ao meu, ou melhor, ou um pouco menor, né? Mas esse conhecimento que eu construo aqui, ele promove o desenvolvimento. E a forma como eu uso estas ferramentas para transformar as coisas, os elementos da natureza, ele reflete em sustentabilidade se as minhas ações forem voltadas, forem sustentadas no conhecimento e elas forem embasadas para provocar desenvolvimento nas pessoas. E a gente ainda precisa disso na academia. Nós precisamos direcionar os nossos alunos, quando eles entram na universidade, para esse foco. Eles precisam ter a percepção de que eles estão entrando num processo de formação, que eles não são alunos, mas que eles escolheram uma profissão e que eles são profissionais, eles escolheram uma carreira. Eu quero ser engenheiro ambiental, como a minha amiga Paula Pinheiro, e para isso, eles vão aproveitar esses 5 anos para percorrerem uma matriz curricular e chegarem lá na frente resolvendo problemas de fome, resolvendo problemas de saúde, resolvendo problemas de crescimento econômico para o país, usando a floresta de forma segura, tirando madeira com qualidade, dizendo que essa madeira serve para isso, para aquilo, não desperdiçando, minimizando. Se a gente fosse falar aqui de desperdício de madeira dentro do manejo florestal, é um absurdo, né? Quando na Europa a madeira é vendida em quilo no supermercado, né? Aqui a gente ainda tira as aparas, né? Tira a casca, tira tudo, deixa tudo lá e vende só o filé mignon. Então, a gente tem que evoluir muito nisso. E a fome, né? A pobreza que existe hoje não é pobreza de alimento, não é pobreza de acesso a conhecimento, é de acesso à informação que gere conhecimento, é pobreza de falta de política pública que promova isso. E nós, dentro da academia, temos a obrigação de trabalhar isso, mas nós precisamos também de ferramenta, nós precisamos também de união, nós precisamos estar conectados uns com os outros, porque assim a gente vai resolver os problemas. Vai resolver, não, nós vamos levar, né, alternativas para resolver a maioria dos problemas sociais, porque a fome é um problema. Imagina uma pessoa com fome. Olha, a minha filha, quando está com fome, ela vira uma leoa, né, de raiva. Então, a fome, ela é terrível. E aí as pessoas acabam criando conflitos, né, por conta disso. E a gente precisa trabalhar isso, não precisa de muita coisa, né? A gente precisa de organizar o que a gente tem de informações, de ferramentas, de tecnologias, levar essas informações para as pessoas, promover nelas esse crescimento. Protagonismo. E elas a mão na massa e comecem a
a gerar crescimento econômico, social, ambiental, todos os tipos de crescimento possíveis para o ser humano vai ser sustentados lá, né? Sustentáveis. Desenvolvimento, crescimento, tudo sustentável, porque está com base no conhecimento. Desculpa o meu tempo. Nada, professora, que é isso. Eu, escutando vocês, eu lembro muito de uma... Eu sempre falo isso, eu lembro muito de uma professora minha na área de educação ambiental, que não tinha nada a ver com a área de administração, por causa dessa habilitação que eu falei com vocês, e que ela me trouxe toda uma outra formação dentro da gestão e que hoje eu agradeço muito ela. Eu fiquei tão assim empolgado de querer reaver esse contato com ela que eu fui cavucar ela. Ela está morando em Blumenau, achei ela. Eu acho que ainda vou trazer ela para cá para ter uma conversa com a gente. Mas eu agradeço muito ela, porque foi a formação que ela trouxe, o perfil de trabalho, os entendimentos dela de vida também, que me levou para um outro caminho de formação, né? Então, isso é fundamental, isso é fundamental. Bom, a gente está encerrando nossa transmissão. A gente tem o último quadro que a gente queria lançar aqui com vocês, que a gente chama ele de Papo Reto. Então, ele é bem rapidinho. A gente coloca as perguntas, vocês pensam rapidinho e joguem aqui para o nosso público, para gerar aqui algumas reflexões, algumas pimentas aqui do pessoal, tá bom? Eu vou chamar aqui o quadro. Vamos lá. Papo reto, professoras. Aqui é o seguinte, provocações aqui, olha, e olha que é com desafio do tempo. Bom, gostaríamos que vocês respondessem rapidamente algumas perguntas. Professora Wilza, bom, e se você tivesse escolhido outra profissão, qual seria? Eu continuaria trabalhando com alimentos, seria gastróloga. Na área de gastronomia. Isso. Eita, coisa boa, eu acho que eu ficaria junto com você também. Vamos lá, então, obrigado. Professora Gracialda, né? A frase de apresentação da sua autobiografia, qual seria? Floresta! 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 Que delícia! A sua grande referência profissional é? São muitos, mas eu vou dizer duas pessoas que são extremamente importantes, porque eu tenho na minha trajetória muitas pessoas, né? Mas eu tenho a minha amiga, a professora Selma Orrache, que nos deixou esse ano como uma grande referência na docência, principalmente. E a minha amiga que está bem aqui, embaixo de mim, a Wilza, é uma fonte enorme de inspiração, onde eu bebo todos os dias dessa fonte sem parar. Estou quase secando ela. Eu vou aproveitar. Olha a surpresa, né? Eu vou aproveitar e voltar para a Wilza. Mais uma pimentinha aqui, Wilza. O que você gostaria de ter ouvido lá no início da sua carreira? Uma frase que você acha que ia fazer diferença. Ser facilitador é ser mais um. Isso, para mim, se eu tivesse tido isso no início da minha carreira, eu acho que eu teria contribuído muito mais. Obrigada. Agora vamos para a professora Paula. Professora Paula, me fala um ensinamento que você aprendeu lá na faculdade e a vida profissional desconstruiu. Algo que você aprendeu e a vida profissional desconstruiu. A gente, eu acho que aprende muito na universidade a ser amigo, né? A ser próximo, a se ajudar. E a vida profissional acaba deixando a gente mais isolado, né? A gente acaba não tendo mais aquele amigo próximo que a gente pode contar diariamente, ou que a gente pode estar junto. É mais difícil, porque cada um começa a levar uma vida diferente, né? Pelo menos a nossa formação na engenharia ambiental, ela foi cada um para um canto. Então, a gente acaba que, naquele tempo da universidade, a gente estava todo mundo unido, a gente estava todo mundo amigo, todo mundo ajudando de todas as formas. Depois que a gente vai para a vida profissional, cada um por si, Deus por todos. Mais uma pergunta para a gente finalizar agora esse papo reto. Professora Paula, você tem um plano B ou C? Compartilha aí rapidamente com a gente. Se eu não tivesse um plano B, nem um C, nem um D, eu não estaria vivo.
Égua! Adoro ouvir vocês falar égua, gente. Vocês não têm ideia. O ego é ótimo. A gente, na verdade, vive, né? Não vive 100% com um plano só. A gente sempre está buscando e dando passos e buscando outras coisas e fazendo várias coisas. Nós temos 3 exemplos de mulheres aqui que fazem muita coisa. A gente só não dá aula, a gente também pesquisa, a gente cuida do laboratório, a gente cuida do estágio, a gente vai para a extensão. Eu acabei de participar de um processo eleitoral gigantesco aqui fora, em que eu lanço meu nome como candidata na eleição no CREA, né, Caixa de Assistência dos Profissionais, e que, graças a Deus, fui a mais votada, tive um êxito na empreitada, que foi bem difícil. É uma briga gigantesca por conta de ser mulher também, né? Nós estávamos juntas numa chapa somente de mulheres. Pela primeira vez na história, teve um grupo de mulheres concorrendo à presidência do CREA, né? A diretoria e tudo. Então, isso é plano B, isso é plano C, isso é plano D, isso é fazer a gente alcançar e chegar em vários espaços, né? Eu digo sempre que a UFRA é a minha casa. Eu sou professora na UFRA, mas eu também sou presidente da Associação dos Engenheiros Ambientais, eu também sou conselheira no CREA, agora sou diretora-geral da Mútua, e sou mãe da Maria Antônia e do João Paulo, e assim vai. Nós temos várias atividades sempre. Égua, mulheres, vocês são demais da conta. Isso eu ensinei para ele honrar com esse égua. Eu vou ter que aprender ainda a falar. No comércio artificial. Viu, Léo? O ai ficou mesmo, ficou artificial, foi. O ai. O melhor é que você que é pai d'égua. O que é o pai d'égua? É um égua muito melhor. Maravilhosa, né? Uma maniçoba é pai d'égua. Que isso! O açaí é pai d'égua. Eita, vou mais na conta. E o programa de projeto é pai d'égua. Pai d'égua, que delícia. Legal. Léo. Tô aprendendo, sabe? Tô aprendendo. Gente, olha, professora Paula Gracialda, professora Ilza, assim, que espetáculo. Eu ficaria aqui, sinceramente, a noite toda. Eu sou de outra área, e quando eu vejo, assim, às vezes que eu levantei, sou professor também, universitário, vou levantando dilemas com os nossos alunos, e aí vocês me ampararam essa noite para outros dilemas dentro da minha área, né, para provocá-los com essa questão social da alimentação, porque uma coisa igual você falou, professor, eu sou psicólogo, aí assim, você já pensou que uma pessoa tem fome? Uma pessoa tem fome, o que ela é capaz de fazer? Ela mata o outro, ela rouba, né? E principalmente quando ela vê a desigualdade bem do lado dela, né, que o outro é capaz de ter e eu não sou capaz de ter. Por que eu nasci dentro dessas condições? E mudar uma condição social, atuar nesse contexto de mudança como facilitadora, professora, você é um facilitador. Nós, como professores, nós temos esse papel de mostrar, de trabalhar isso com os nossos alunos. Muito obrigado. Vitor, e aí, Vitor? Não, só agradecer. Léo, tu não sabe, mas cada uma dessas professoras eu conheci de um contexto diferente. A professora Paula, a gente se encontrou em meio a uma bomba que tinha que resolver, e eu passei a admirar ela assim, de uma forma muito absurda dentro da UFRA, porque eu preciso profissionalmente me identificar com algumas pessoas, e eu encontrei ela assim no meio de uma correria louca, e aí pronto, a gente não se desgrudou mais desde lá, a gente sempre mantém contato. A professora Gracialda, eu tive a oportunidade de conhecer ela dentro de um evento lá da UFPA, e eu já, sabe aquela coisa da fama precede o sujeito, né? E falavam tanto da professora Gracialda, falavam tanto, eu falei, gente, acho que mulher é essa que eu não conheço? E aí, quando ela entrou, eu passei perto dela, aí eu falei, gente, será que a professora Gracialda já chegou? Aí eu ouvi falando, olha, essa é a professora Gracialda. Eu fiquei com vergonha de falar, que ela estava com meus alunos dela. E aí eu fiquei, depois eu fui conhecendo o trabalho, falei, gente, que pessoa fantástica. É só uma caboquinha de Abaeté.
E a Luísa fala assim para ela que quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Então você já resume tudo por aí. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Né? Então agradecer vocês por terem topado, né, de estar na nossa segunda transmissão. A cada semana assim, um projeto ele cresce mais. Né? A gente quer levar muito dessas mensagens que vocês deixaram aqui para a gente, para as pessoas que estão ouvindo. Esse é o nosso próximo tema, então perceba assim, que a gente vai variar bastante. A gente vai chegar ao ponto, como eu falei anteriormente, da gente falar da questão de gênero, de preconceito no ambiente de trabalho, de assédio, trazer várias discussões para cá para dentro, porque a gente sabe o quanto isso pesa hoje dentro das nossas carreiras de uma forma geral. Com certeza. Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem de despedida para a gente, fique à vontade. Agradecer todo mundo que ficou acompanhando, né, a gente aqui até o final. Agradecer a Richelle, a Ana Carolina, o Anderson, o Pedro, eu acho que é Franklin que pronuncia, a Tânia. Muito obrigado, gente, por ter participado. Compartilhe com os colegas de vocês. E aí a gente se encontra sempre por aqui. Professoras, fique à vontade aí para fazer sua despedida. Então, boa noite. O papo foi ótimo, né? E a gente está à disposição, viu, Vitor, Léo? A hora que vocês precisarem de um apoio da nossa experiência, a gente está aqui disponível para isso. Se a gente não se dispor a fazer, a gente não tem que ser um profissional, né? O profissional, ele tem que estar disponível. E essa que é a minha disposição. Está sempre disponível. Né? As pessoas dizem, porque tu não sabes dizer não. Mas quando te procuram, é porque estão precisando de ajuda. E se você pode ajudar, por que você vai dizer não? Então, um beijo a todos vocês, muito obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigado. Eu quero agradecer muito o convite, foi uma honra para mim, principalmente por dividir esse espaço aí com as minhas duas grandes amigas. Conhecer o Leonardo foi excelente, muito obrigada pela qualidade da nossa conversa aqui. O Vitor, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu passei a admirar muito depois que eu conheci, a gente já tem até trocado plantinhas, né, Vitor? Tá linda, viu? Vou lhe mandar uma foto, tá? E esse espaço que vocês criaram é super importante. Como eu falei, os nossos alunos eles precisam de uma orientação ao longo da vida acadêmica, e falar isso dessa forma leve, né, na forma de um papo, é muito importante. Conduzir os nossos alunos, que são profissionais em processo de formação, na sua formação profissional, é muito importante. Eu tenho certeza que este é um canal que vai trazer muitos benefícios nesse sentido, não só para os nossos alunos da UFRA, mas para os alunos de todas as instituições. Então, os temas que vocês trazem são extremamente importantes. Eu assisti toda a live anterior e gostei demais. Então, muito obrigada às minhas amadas, queridas amigas aí. Vamos juntas, seguimos forte, né? Porque juntos nós somos fortes, mas unidos nós somos imbatíveis. Com certeza. Quero agradecer também imensamente a todos que estão aí nos ouvindo, ao Vitor, ao Léo, que tiveram essa brilhante ideia de criar esse projeto. Eu coloquei aí o meu nome, depois é criadora da Terça Ambiental. É um programa que aconteceu, eu acho que na mesma ideia de vocês, de trazer, utilizar as redes sociais, né? Hoje os nossos alunos estão diretamente conectados aqui, para levar conhecimento, para levar informação. Então, a Terça Ambiental, ela surgiu lá dia 24 de março, quando estávamos parados, todo mundo na pandemia, todo mundo em casa, e eu disse, vou já começar a falar com esses meninos sobre temas relevantes para a área de meio ambiente, né? E aí a gente começou a criar, e criou esse programa na terça-feira, às 19 horas, em que a gente está sempre, eu e mais um convidado, tratando de temas gerais, mas voltados à área ambiental. Então, esse desafio de estar todas as terças, organizada, sentada, arrumar o palestrante, arrumar o tema, fazer isso tudo, fez a gente acabar parando de pirar um pouco, né, meu psicólogo aí, de ficar em casa, de tentar, como que eu vou fazer, com quem eu vou falar, e como eu vou, então, é uma forma de interagir, é uma forma de dividir conhecimento e uma forma de levar conhecimento, é a extensão,
o retorno da universidade para a população, para todo mundo que nos assiste, numa plataforma que está aí disponível a todo mundo. Então, agradeço muito o Papo Profissa, desejo sucesso aí, e a Gracielda também tem o Na Floresta, que é dia de quarta-feira, né? Também veio seguindo aí na pandemia. Ou seja, nós estamos fazendo do limão uma limonada, né? Buscando, claro, sempre melhorar e ir para frente. Pode contar comigo também, Vitor, Léo, o pessoal aqui, Ilza, Gracialda, para qualquer bate-papo, qualquer coisa que a gente está dentro. Obrigada. Eu já passei da limonada para a torta alemã. Tá ficando, então, cada vez melhor, hein? Vou anotar essa, professora. Vou anotar. Vou fazer o ditado. Obrigado, gente. Satisfação, alegria, gratidão a todos vocês, ao meu amigo Vitor, às professoras. Um ótimo fim de semana a todas. E a todos, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Um abraço. Abraço.